Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma aula, mais um encontro em que nós vamos trabalhar alguns tópicos, né, que estão presentes aí dentro do seu edital, certo? Mais especificamente aqui vamos trabalhar esses tópicos aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela para você poder visualizar melhor. Vamos então trabalhar esses assuntos, né? Características básicas da organização formal, né? Tipos de estrutura, o processo organizacional, princípios básicos, né? Gestão da qualidade, gestão de processos e por aí vai. E para a gente passar por essa extensão de conteúdos, né, que diga-se de passagem, são conteúdos bastante extensos. Eu selecionei aqui questões da banca FCC para a gente trabalhar alguns temas, tá? Obviamente, a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos aqui, né? Mas eu quero trabalhar com vocês por meio de algumas questões, essas temáticas aqui, beleza? Então, começando aqui pelo nosso primeiro bloco de questões. Olha só, selecionei aqui uma questão fresquinha, né, pra gente. Diz o seguinte: uma organização que apresente uma estrutura divisional internaliza como característica própria de tal modelo organizacional. Então, temos aqui uma questão que trabalha diretamente, né, em uma característica de um tipo de estrutura e eu dou aula também, né, a respeito desse assunto. Já li vários livros também sobre a temática, vários materiais. E eu confesso para você, né, às vezes a gente tem uma dificuldade de ficar lembrando ali cada uma dessas estruturas, né? Então pode ser uma dificuldade assim nesse sentido, né? Vamos então usar essa questão para relembrar alguns pontos da divisional. Foco na clientela, com a supressão de qualquer tipo de departamentalização e apenas. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. E apenas com divisão de carteira simples, né? A adoção do critério de departamentalização geográfica em substituição à departamentalização por produto aplicável apenas ao modelo matricial. A, a presença de órgãos de duração provisória condicionado à duração do projeto que executa. Existência de unidades ou divisões que operam com relativa autonomia, sendo cada qual um centro de resultados que apura o seu lucro ou prejuízo. E a letra E, a ausência de autonomia dos órgãos ou divisões, os quais devem sempre se reportar à unidade central, responsável pela estratégia e pela apuração de resultados, né? Então vamos trabalhar aqui item por item, certo? A nossa alternativa, a letra A, por exemplo. A departamentalização aqui, desculpa, a estrutura, né? A estrutura, ela não elimina a departamentalização, tá? Ela está dizendo aqui, com supressão de qualquer tipo de departamentalização. A estrutura divisional não elimina departamentos, departamentalização, certo? Muito pelo contrário, porque ela utiliza critério de departamentalização para criar as divisões, né? E além disso, dentro de cada divisão podem existir outros tipos de departamentalização. Então, dizer que suprime aqui está errado. Letra B. Letra B também está incorreta. Departamentalização geográfica é apenas um dos tipos possíveis na estrutura divisional, tá? Assim como, por exemplo, né, a departamentalização por produto e por cliente, tá? Departamentalização por produto, ela não é exclusiva do modelo matricial, ela é inclusive uma das bases da estrutura divisional, certo? A alternativa letra C,
Presença de órgãos de duração provisória é uma característica de uma estrutura por projeto, né? O projeto ele tem começo, meio e fim, ele é temporário, tá? E aqui no caso condicionado à duração do projeto que executam. Então assim a não é uma regra da estrutura divisional, tá? As divisões elas tendem a ser unidades mais permanentes, tá bom? A letra D, desculpa, é o nosso gabarito, certo? Na estrutura divisional, cada divisão ela opera com relativa autonomia e é responsável por seus próprios resultados, funcionando como um centro de lucro. Cada administrador de divisão é cobrado pelo desempenho da sua unidade, certo? E a nossa alternativa letra E, né, ao contrário do que nós temos aqui dentro dessa nossa alternativa, tá? É, a estrutura divisional ela é caracterizada por uma descentralização e autonomia das divisões. Embora exista uma coordenação geral, as divisões têm liberdade para operar e são responsáveis por seus resultados, tá bom? Então, gabarito aqui da nossa questão é a nossa alternativa letra D. Questão de número 2. No que concerne aos tipos de estrutura apontados pela doutrina, né? O que seria aqui a doutrina? Os livros, os autores mais renomados, né, em relação a esse assunto, né? Tem-se que a estrutura matricial diferencia-se da estrutura divisional. Olha a divisional aparecendo aqui mais uma vez. Letra A. Por ser dotada de maior flexibilidade, possuindo centros de resultados com prazo de duração atrelado à vigência do respectivo projeto. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui rapidão. Aqui. Pronto. Agora sim. Ficar menorzinho aqui para caber na tela, né? Então, olha só. A nossa alternativa letra A, né? Dotada de maior flexibilidade. A estrutura matricial, ela vai combinar a estrutura funcional com a estrutura ali com a departamentalização de produtos ou projetos, tá? Então ela tem uma característica muito marcante que é a flexibilidade e a existência de equipes de projeto que podem ser temporárias durando o tempo do projeto, né? Já a estrutura divisional, ela tende a ter divisões mais permanentes e autônomas. Embora a estrutura divisional também possa ter flexibilidade, né? A característica aqui de centros de resultados com prazo de duração atrelado à vigência do respectivo projeto é mais marcante na parte ali, né, projeto da matriz ou na estrutura por projetos pura, né? Mas a flexibilidade e a temporariedade dos projetos são pontos que distinguem ali das divisões mais estáveis da estrutura divisional, tá? É importante notar que a estrutura matricial ela pode ter gerente de produtos permanentes e a distinção chave aqui nessa questão parece ser a flexibilidade e a orientação para projetos, que é algo temporário, né, da matricial, certo? Em contraste ali com a autonomia e permanência das divisões na estrutura divisional, beleza? Então, gabarito aqui, alternativa letra A parece correta. Vamos observar as demais, vamos tirar aqui a prova, né? A letra B, exclusivamente em relação ao nível de departamentalização, apresentando-se como uma estrutura menos verticalizada com um único nível hierárquico. A matricial ela não possui um único nível hierárquico. Ela mantém a hierarquia funcional e adiciona a autoridade do projeto, né? Então ela tem uma dupla subordinação.
pela sistemática de apuração dos resultados, sendo que na divisional o lucro é aferido de forma centralizada. A gente viu na questão anterior, o lucro ele é conferido, ele é aferido por divisão de forma descentralizada, tá? Pelo critério de departamentalização, sendo a divisional departamentalizada pelo critério funcional, enquanto a matricial adota o critério geográfico com matriz e filiais. A estrutura divisional, ela utiliza critérios como produto, cliente ou geografia aqui para criar suas divisões. A matricial, ela combina a departamentalização funcional com a de produto ou projeto. Então, dizer que a divisional é funcional e a matricial é geográfica é incorreto, né? Tá invertendo aqui a situação, tá? A letra E, alternativa E, por exemplo, aqui diz o quê? Né? Que principalmente em face do sistema contábil, né? O que é principal? Principalmente, né? Principal em face do sistema contábil adotado, sendo que a matricial apura lucro ou prejuízo por produto e a divisional por unidade de produção. A distinção principal não é o sistema contábil, tá? Além disso, a estrutura divisional ela apura os resultados por divisão e a matricial pode ter foco em um produto ou um projeto, tá? Então, o gabarito aqui da nossa questão, confirmando, é a nossa alternativa letra A. Beleza? Show de bola. Então, vamos para a próxima questão de número 3. No que concerne à tipologia das estruturas organizacionais, tem-se que, na estrutura divisional, cujo exemplo mais emblemático é aquele implantado por Alfred Sloan, possui entre características. Vamos então aqui ponto a ponto nessa nossa questão. A departamentalização pelo critério geográfico ou por produto, exclusivamente para fins operacionais, sem autonomia gerencial ou financeira para as respectivas unidades. Né? Qual é o erro aqui? Né? Qual é o erro aqui dessa questão? Dizer que não tem autonomia gerencial ou financeira. Né? A essência da estrutura divisional é conceder autonomia, uma autonomia relativa para que cada divisão opere, né, quase como se fosse uma empresa separada, né? Ela vai focar ali no seu produto ou na sua região, certo? A existência dos denominados centros de resultados, também denominados divisões, que possuem autonomia na apuração de lucros ou prejuízos. A gente já viu isso aqui, já é a terceira questão batendo no mesmo ponto, não é isso? Não é isso? Na estrutura divisional, cada divisão é tratada como um centro de resultados ou um centro de lucro. O gerente da divisão tem autonomia e é cobrado pelo lucro ou pelo prejuízo que a sua unidade vai gerar, certo? Então, gabarito, a letra B, beleza? Gabarito aqui da nossa questão, alternativa B de bola. Elevado grau de verticalização da estrutura com a presença de ao menos 3 níveis hierárquicos e que respondem a um comando central. Tá certo isso aqui? Claro que não tá certo. A divisional, como a gente já viu anteriormente, ela tende a descentralizar as decisões para o topo das divisões. Ela reduz a sobrecarga da cúpula estratégica. Então, falar em elevado grau de verticalização, comando central, isso remete ao quê? Remete a mais burocracia, né? É um sistema mecanicista, uma estrutura rígida, certo? Embora exista ali um QG, né? Um QG central, um comando central, a operação ela é descentralizada, tá? Letra D. O projeto como central da estrutura com a criação de órgãos
que com a criação de órgãos com a existência atrelada ao ciclo de duração dos projetos que lhes sejam cometidos. Na letra D, nós temos a definição da estrutura por projeto, onde a estrutura ela existe apenas quando o projeto dura. Na divisional, as divisões tendem a ser mais permanentes, tá? Centralização do controle de custos em um único órgão que apura os resultados para toda a estrutura, independentemente do critério de departamentalização. A estrutura divisional, ela descentraliza a apuração de resultados, tá? Já falei isso, mas eu vou repetir, tá? Anota aí. Cada divisão apura seus próprios custos, suas próprias receitas, certo? Beleza? Então, a centralização que descrita na alternativa anularia a vantagem de ter agilidade, né, e responsabilidade aqui deste modelo, tá bom? Então, gabarito incontestável, alternativa B de bola. Show? Vamos lá. Questão de número 4. Considere que determinada organização, dotado de estrutura do tipo funcional, pretende adotar um modelo matricial. Eis que teria identificado maior flexibilidade neste último modelo. A premissa considerada em tal transformação afigura-se. Olha só, né? Letra A, equivocada. Eis que ambas as estruturas possuem o mesmo grau de flexibilidade com órgãos, né? Com órgãos permanentes de duração temporária. Uma estrutura do tipo funcional, né, pretende adotar um modelo matricial. É muito difícil, né, uma estrutura assim ter uma semelhança uma com a outra, né? Principalmente algo tão importante. Então, olha só, elas equivocada, né? Eis que ambas as estruturas possuem o mesmo grau de flexibilidade com órgãos permanentes de duração temporária, sendo a única diferença, olha só que, né? Uma afirmação com convicção. A única diferença, o critério de departamentalização, né? O da funcional por produto e o da matricial por região. Olha só, temos aqui afirmações muito fortes, né? Então, primeiro ponto, que a premissa aqui né, ela não está equivocada, né? E como eu falei, é muito difícil ali uma estrutura ter uma característica assim tão forte, tão marcante como é a questão da flexibilidade, né? É muito difícil elas terem as mesmas características nesse sentido, tá? Então, quando a gente pensa que na funcional, ela é rígida, né? Ela é focada na eficiência interna. A matricial, ela é flexível, né? E a funcional, ela não é por produto. O nome já diz, ela é por função. E a matricial, como a gente já viu em outras questões, ela adota ali, ela mistura os critérios, né? B, correta. Na medida em que a estrutura matricial opera mediante uma matriz de risco e ajusta suas áreas conforme o ambiente externo. Estrutura matricial opera a matriz de risco e ajusta suas áreas conforme o ambiente externo. É assim, não é uma definição assim da estrutura matricial, né? A estrutura matricial opera mediante a matriz de risco. A matricial, ela cruza linhas de autoridade, né? Vertical e horizontal, formando uma grade ou uma matriz, né? Aqui no caso, matriz de risco não é uma definição que cabe aqui
A letra C, correta, pois a matricial pode ser considerado mais flexível em razão da existência de órgãos não permanentes atrelados à duração de projetos, denominados centros de resultados. Como a gente já viu, a matricial ela é híbrida, né? Ela tem departamentos que são permanentes, né? Departamentos funcionais permanentes, mas ela também cria projetos temporários, certo? Então esses projetos funcionam como centro de resultado temporário, tá? O gabarito aqui parece ser a nossa alternativa à letra C. Ó, equivocada, eis que a estrutura funcional é considerado um modelo muito mais flexível. A gente já viu que a funcional ela é rígida, tá? Correta em fato de que a estrutura matricial é a única departamentalização no primeiro, ó, uma outra afirmação com muita convicção, certo? É a única departamentalizada no primeiro nível da organização por produto ou área geográfica e dotada de um centro de custos e resultados únicos e especializados, que está completamente, né, equivocada, né? A matricial ela não possui um centro de custos e resultados únicos. Como a gente já viu anteriormente, e vou repetir mais uma vez, ela tem múltiplos centros de responsabilidades, tá? Ela tem múltiplos, certo? Então, nesse nível aqui que a gente já viu até na questão, né, anterior, né, é, o gerente ele, da divisão, ele tem, né? Ah, não, desculpa, que eu tô acabando confundindo com a divisional, tá? Mas de fato aqui tá errada, tá? De fato aqui tá errada, certo? A alternativa aí da questão 4 tá errada, tá? Porque ela não tem, né? Aqui não é a única departamentalizada no primeiro nível, tá? Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa à letra C. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Uma dica que eu dou para você. Em administração, tome muito cuidado com essas afirmações, tá? É a única opção, é o único jeito, né? Afirmações que vão pro exagero, tá? Quando você observar uma questão assim nesse sentido, já fica assim, sabe? Alerta, tá? Já fique atento, tá bom? Pode ser um indicativo muito forte de que aquele item pode ter algum erro. Não é sempre que isso acontece, mas é bom você ficar atento nesse sentido, certo? Beleza? Então, vamos partir para a nossa próxima questão, tá bom? Olha só, questão de número 5. Uma organização constituída sob a forma matricial possui como um traço inerente, tá? Tá ali enraizado na matricial a existência dos denominados centros de resultados, que correspondem à estrutura flexível, que não corresponde a órgão formado exclusivamente, ó, uma afirmação, sabe? Uma afirmação aqui bem exagerada, né? Exclusivamente para o desenvolvimento e o acompanhamento do planejamento estratégico. Está correto esse nosso primeiro item? Não, tá? Por quê? Porque aqui está dizendo que não corresponde a órgão, né? É algo, uma estrutura flexível que não corresponde a órgão. Porque aqui no caso é uma afirmação até um tanto quanto imprecisa, né? Porque uma equipe de projeto é uma unidade organizacional, ainda que seja de forma temporária, né? E o foco não é apenas no planejamento estratégico, mas na execução ali, né?
mais abrangente, né? Não é só aqui um acompanhamento do planejamento estratégico. Órgãos não permanentes, vinculados a projetos da organização e com existência adstrita à própria duração do prazo de execução do projeto, né? Então, aqui na perspectiva, né, da banca sobre a estrutura matricial, o centro de resultados eles se referem muitas vezes aos projetos, né? Como a matriz envolve a criação de equipes para projetos específicos, né? Um projeto tem início, meio e fim, esses órgãos eles não são permanentes. Eles vão existir enquanto durar o projeto. O gerente de projeto que é responsável pelos resultados daquele empreendimento específico. Então, gabarito é a alternativa B de bola, certo? Ao órgão central de natureza permanente responsável pela apuração de metas estabelecidas. Aqui na nossa alternativa letra C, descreve um departamento de planejamento ou uma controladoria ali, né? Em uma estrutura tradicional centralizada. Na matricial, o foco do resultado está disperso nos projetos, né? Aqui aos núcleos estratégicos formados no âmbito de cada departamento para aferição de metas setoriais e operacionais. Núcleos estratégicos dentro de departamentos soa como uma estrutura funcional tentando se adaptar a que não define a essência da matricial, que é dupla subordinação e transversalidade ao órgão responsável pela apuração de lucros ou prejuízos da organização, que no modelo matricial é feita de forma centralizada para toda a organização. A apuração centralizada é típica da onde? Da estrutura funcional. Na matricial, busca o quê? Um resultado de cada projeto separadamente, tá? Então, confirmando aqui a nossa resposta, é o gabarito alternativa letra B, beleza? Vamos para a questão de número 6. No âmbito do processo organizacional, a atividade de coordenação busca sincronizar a atuação dos colaboradores e as atividades das unidades da entidade e pode apresentar-se sob diversas formas. O tipo de coordenação que se dá como contribuição voluntária entre membros de uma equipe, sem vínculo de subordinação, denomina-se. Aí nós temos aqui, né? Curva ABC, ajuste espontâneo, grade gerencial, função de staff, autoridade de linha. A curva ABC você deve se lembrar da administração de recursos materiais, né? O Pareto, né, 80/20, que é uma ferramenta de gestão de estoque, né? O ajuste espontâneo é a coordenação alcançada por meio ali da simples comunicação informal. É o controle do trabalho pelas próprias pessoas que o realizam. Não há subordinação formal ditando o ritmo, né? Mas o que acontece ali é um acordo mútuo e voluntário entre os pares para que a tarefa seja concluída. É a nossa resposta, certo? Grade gerencial é lá da teoria da liderança, né? Não é mecanismo aqui de coordenação voluntária. Função staff está se referindo ali àquela função de assessoria, né, de consultoria. E autoridade de linha, né? Autoridade de linha, a gente observa ali, né? Dentro, quando a gente estuda, né? A autoridade de linha, função de staff, a autoridade de linha tem o poder ali, né? De, de comando, né? De dar ordens e a função staff está ali para assessorar, né? Para auxiliar a autoridade de linha, né? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a nossa alternativa B de bola. Sétima questão.
No que concerne, no que concerne ali as atividades envolvidas no processo organizacional, o fenômeno conhecido como ajuste espontâneo. Ó, mais uma questãozinha aqui, né, sobre ajuste espontâneo, né? Então, olha só. Como ajuste espontâneo opera no âmbito do controle, representando as medidas de correção de rota que os gestores indicam à sua equipe para ajustar as ações às metas traçadas. O controle ele envolve monitoramento e correção, certo? Mas a descrição aqui fala de gestor indicando correções, enquanto o ajuste espontâneo ele é entre pares, né? Então, tá errado. Da avaliação, né? No âmbito da avaliação presente quando quando fatores exógenos impedem total ou parcialmente o atingimento de metas que precisam assim ser redimensionadas. A avaliação é uma etapa do controle ou também, né, pode ser do planejamento, mas a definição aqui dada nessa alternativa, ela está se referindo à revisão de planejamento, não ao ajuste espontâneo, certo? Letra C. Do planejamento consiste na concatenação entre os objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Então, o planejamento ele define os objetivos e os meios, né, as metas. Concatenar os níveis não é ajuste espontâneo, tá? É desdobrar os objetivos da direção, denotando aqui um grau de observância dos subordinados aos comandos recebidos de seus superiores. Aqui está descrevendo obediência, né, autoridade, que é típico ali da função de direção, né? E a letra E, né? Da coordenação decorrente da comunicação entre os responsáveis pelas atividades em relações aqui que não implicam subordinação. Então, o ajuste espontâneo, ele, ele é, por definição, um mecanismo ali de coordenação. Ele acontece por meio da comunicação informal, entre as partes, né, para harmonizar o trabalho, certo? E a gente viu até na questão anterior, ele acontece sem a necessidade de uma ordem verticalizada, né, sem uma subordinação. É baseado no mútuo entendimento entre os envolvidos, certo? Então, a nossa questão aqui de número 7, o gabarito, alternativa letra E. 8. A retroação da ação empresarial reflete o processo administrativo de controle. Gente, retroação é também conhecido como feedback, né? Retroalimentação. É a essência do controle. O controle, ele define padrão, né? Monitora o desempenho, compara o desempenho com o padrão e toma uma ação corretiva. Então, essa informação que retorna sobre o desempenho real para ser comparada, né? Essa informação que retorna é a retroação, é o feedback que está dentro do controle, certo? Então, nosso gabarito é a alternativa letra A, sem muita dificuldade nessa daqui, certo? Então, quando você observa retroação, né, no contexto aqui das funções administrativas, está se referindo ao feedback que está dentro ali da função de controle, tá? Aproveitando aqui, nós temos outras funções sendo tratadas, né? Organização, planejamento e direção. A organização
ela se refere à estrutura, à divisão de trabalho, alocação de recursos, alocação de pessoas. É na organização aqui que vai definir a espinha dorsal, né? Qual a estrutura vai ser utilizada, né? Como é que vai alocar as pessoas. No planejamento, o planejamento ele serve para olhar para o futuro, para definir os objetivos, para definir, né, as metas, a missão, a visão, os valores, né? A retroação, ela olha para o passado, é o que foi feito para corrigir o presente ou o futuro, né? Por isso que não caberia aqui o planejamento, porque o planejamento ele olha para o futuro. A retroação, ela olha para o que já foi feito, tá? E a direção envolve liderança, motivação, comunicação, né? Embora a liderança, né, a direção aqui, ela utilize o feedback na comunicação interpessoal, aqui a retroação da ação empresarial, né, como um sistema, está se referindo à função de controle, tá bom? Porque dentro da direção também a gente pode encontrar ali pontos relacionados ao feedback, né? Mas a questão aqui deixou bem clara, né? Retroação da ação empresarial, tá bom? Então, o gabarito dessa nossa questão é a alternativa letra A. Agora vamos observar algumas questões relacionadas aos pontos aqui dos princípios básicos da administração, beleza? Então, olha só, acompanha aqui comigo material na tela. Questãozinha de 2025, né? Foi cobrado aqui no concurso, né? Ministério Público, técnico ministerial. Os princípios administrativos possuem dupla funcionalidade. A primeira delas é a de utilizar o princípio como ferramenta de esclarecimento sobre o conteúdo do dispositivo analisado. A segunda, atender à finalidade de suprir lacunas, preenchendo vazios normativos. Essas duas funcionalidades denominando respectivamente como função. Essa daqui, né, assim, eu acho que para uma prova dessas, os termos utilizados, eu acho que essa daqui é uma questão difícil até, né? Todo mundo que está acostumado com essa nomenclatura, tá? Então, para chegarmos a uma conclusão nessa questão, a gente tem que entender as funções desempenhadas pelos princípios no ordenamento jurídico. Então, os princípios, eles possuem basicamente duas funções, certo? Que é a função hermenêutica, tá? Ou interpretativa. E essa função serve como um norte, como uma direção para a interpretação das demais normas. Quando o aplicador do direito analisa um dispositivo legal, ele deve buscar o sentido que melhor se adeque aos princípios gerais, tá? Como diz aqui no enunciado, ferramenta de esclarecimento sobre o conteúdo. Então, primeiro a função hermenêutica e a segunda é a função integrativa, tá? Integrativa ou supletiva, também pode aparecer esse nome. Que aí ele atua na ausência de norma específica. Quando não há uma regra clara sobre um caso concreto, o administrador ou o juiz, né, ele utiliza os princípios para integrar o sistema. Então, ele vai preencher o vazio normativo, certo? Então, qual é, respectivamente, aqui? E hermenêutica e função integrativa.
A primeira funcionalidade descrita, né, que é o esclarecimento, está se referindo à interpretação, que é a hermenêutica, e a segunda, que é para suprir lacunas, é a integração do direito, função integrativa. Essa questão aqui, eu particularmente, eu não acho tão simples assim. E é um assunto que a gente quase não vê. Eu faço muitas questões, né, de diversas bancas e eu confesso para você que é uma temática que eu basicamente assim, eu quase não vejo muito sendo cobrado, tá? Mas fica aqui, né, de inspiração. Se cair uma dessa na sua prova, pode ser um diferencial, né, para você passar aí os seus concorrentes, tá bom? Porque eu assim, eu particularmente, eu prefiro, né, eu prefiro que venham questões relativamente difíceis numa prova, médias para difíceis. Porque a concorrência que está ali estudando meia boca, ela consegue resolver as questões que são fáceis, né? Agora você que está estudando aí para um concurso de alto nível, você que está se dedicando bastante, você consegue resolver questões mais complexas, né? Mais difíceis. Então, você tem que torcer para vir uma prova não tão fácil, porque se vir muito fácil, né? A gente já sabe, nota de corte vai lá para as alturas, né? Agora vamos para a nossa próxima questão, questão de número 2. Então aqui diz o seguinte: Maria, deputada estadual, e João, prefeito de determinado município do estado do Amazonas, teriam praticado nepotismo cruzado, na medida em que Maria teria nomeado Júnior, filho de João, para exercer as funções de assistente técnico parlamentar em seu gabinete, na Assembleia Legislativa. O João, por sua vez, teria nomeado Enzo, sobrinho da deputada estadual, Maria, né, como assessor na Secretaria de Administração da Prefeitura. A conduta dos agentes públicos na situação hipotética acima descrita fere, dentre outros, o princípio. Essa daqui já é um pouco mais fácil, né? Aqui nós temos qual princípio? A questão que está tratando da súmula vinculante 13, que veda nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado, certo? Então, o nepotismo, ele viola diretamente princípios constitucionais da administração, certo? Ele viola, por exemplo, o princípio da impessoalidade, porque o administrador, ele não deve favorecer pessoas por laço de parentesco, né? Ou por uma questão de amizade. Ele tem que buscar o interesse público e a capacidade técnica, né? Então, nomear parentes, sejam parentes próprios ou de autoridades ali com quem se faz troca de favores, acaba quebrando a impessoalidade, né? Outro princípio que pode acabar ferindo é a moralidade, porque fere a ética, fere a probidade, a boa-fé, né? Que são pontos exigidos no trato da coisa pública. E também pode ferir aí o princípio da eficiência, né? Porque escolher por questão de parentesco não prioriza a melhor técnica ou melhor resultado para a administração, né? Então, quem acaba sofrendo é a população, que às vezes não tem uma pessoa ali devidamente capacitada, né, para estar atuando. Então, hierárquico, né, não é o ponto aqui, certo? Não é o ponto aqui. Não está ferindo aqui princípio hierárquico, certo? Consensualidade, também não.
Autotutela. Autotutela é mais um poder-dever da administração, né? Que ela pode rever seus próprios atos, certo? Que não tem ligação não, tá? Impessoalidade. Opa, achamos então a nossa resposta, tá bom? Então, nosso gabarito, alternativa letra D. Questão 3. Com relação aos princípios, vamos lá. Os princípios da administração se aplicam somente, ó, olha aqui, olha a prepotência, né? Somente a direta. Não se aplicando às empresas e à sociedade de economia mista. Galera, o artigo 37, ele é muito claro, tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes vai obedecer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, empresa pública e sociedade de economia mista estão no bojo, né? Estão no bojo. Então, galera, tá errado aqui, né? Erradíssimo. Vamos lá. A obrigação do poder público de disponibilizar para a sociedade remuneração dos servidores está relacionado ao princípio da eficiência, gente. Olha só. Disponibilizar, divulgar para a sociedade essa remuneração é o princípio da publicidade, né? Que a gente conhece como a transparência. O rol dos princípios, ele é exaustivo. O que ele quer dizer que ele é exaustivo, né? Que tá cansado? Não, não é isso, né? Eles são o quê? Exemplificativos, tá? Que aqui na questão tá dizendo que só são aqueles 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não, eles são exemplificativos, porque nós temos outros princípios, né, previstos ali na Constituição. Nós temos princípios expressos, nós temos os princípios implícitos, nós temos princípios em outros normativos, né? Então, galera, tá errado. Os poderes legislativo e judiciário não estão sujeitos aos princípios da administração. A gente já viu qualquer dos poderes na alternativa letra A. Então sobrou a letra E. O princípio da eficiência não constava na redação original. Quando a Constituição foi promulgada lá em 88, lá no 37, realmente não tinha o princípio da eficiência. Ele era um princípio implícito, né? A partir da emenda constitucional 19, ele passou a ser um princípio explícito, tá? Então, gabarito da nossa questão, alternativa letra I. O princípio pelo qual a administração pública direta fiscaliza as atividades doentes da indireta, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. É conhecido como o princípio da. Aí nós temos aqui as nossas opções, certo? Tutela é a nossa resposta, certo? Então, nós temos a administração direta,
né? A administração direta, ela está ali atuando por meio dos seus agentes, por meio dos seus órgãos, certo? E aí ela resolve criar um ente para execução ali de um serviço, certo? A criação dessas entidades por meio de uma descentralização, né? Nós temos dois tipos de descentralização. Temos a descentralização por outorga, que cria os entes da administração indireta, e temos a descentralização por colaboração, em que a administração ela entrega a execução de um serviço a um particular, né? Pessoa física ou jurídica, por meio de um contrato. Na descentralização por outorga, cria a indireta. E nesse processo, não há hierarquia entre a entidade criadora, que no caso é a administração direta, e a criatura, né? Que é a indireta, porque são pessoas jurídicas distintas. O que existe aqui entre elas, né, é um controle finalístico, que é muito conhecido aí na doutrina como supervisão ministerial ou tutela, tá? Que esse controle tem o objetivo de garantir que a entidade da indireta não se desvie dos fins legais para os quais ela foi criada, certo? Então, por exemplo, imagina aí que o INSS, né? O INSS serve para quê? Serve para cuidar das aposentadorias, né? Benefícios previdenciários. E aí, né, a gente sabe os Correios, por exemplo, o Correio está quebrado. Aí o INSS quer ajudar os Correios. Aí ele vai lá e pega os seus servidores e bota para distribuir encomendas aí pelo Brasil inteiro, né? O INSS está cumprindo com a sua função para a qual ela foi criado? Não, está tendo um desvio. Aí a administração direta pode exercer o controle finalístico, né? Para controlar, para verificar a sua atuação. Você está seguindo com aquilo, né? Com aquilo que ele foi criado. Você está cumprindo a função pela qual ele foi criado, tá? Então é tutela a resposta, tá? Tutela, supervisão ministerial, controle finalístico, tá bom? Se falassem, por exemplo, não há nenhum tipo de controle entre a administração direta e indireta, eu marcaria errado, porque, querendo ou não, é um controle, é chamado de controle finalístico, né? O que não há é relação de subordinação e hierarquia, né? Não tem um controle hierárquico, tá bom? Então, gabarito alternativo à letra A. Uma questão mais simples aqui, né? Dentre os princípios básicos, nós temos o quê? Legitimidade, independência, maturidade, publicidade e eficiência. É errado. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, tá certo? Vamos verificar o demais? Legitimidade já está errado. Maturidade, parafiscalidade, errado. Independência, parafiscalidade, já está errado, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eu vou falar uma coisa para você. É uma questão fácil, mas em uma hora de prova, até a questão mais fácil pode se tornar um pesadelo na sua vida. Então tome muito cuidado. Para você trocar uma eficácia por uma eficiência, é dois palitos, tá? Quer dizer, uma eficiência por uma eficácia, né? Para você trocar uma eficiência por uma eficácia, não é difícil não, tá? De você se confundir. Então tome muito cuidado para não errar uma questão como essa, certo? O gabarito é alternativa letra E, tá bom? Agora nós iremos trabalhar algumas questões, como eu já havia mencionado aqui no começo do nosso encontro. Não necessariamente vamos trabalhar todos os tópicos, tá? Mas eu peguei ali algumas questõezinhas recentes da banca sobre alguns pontos
do edital para a gente ver aqui, para a gente trabalhar, beleza? Então vamos lá. A gestão da qualidade, dentre outras finalidades, visa alcançar a excelência do serviço que se presta ao cidadão. Seu desenvolvimento demanda alto compromisso e grande esforço dos integrantes da gestão, colaboradores e parceiros. Nesse contexto, as pesquisas de satisfação, né, do usuário encontram fundamento no princípio de gestão da qualidade. Olha só, conhecido como então, gestão da qualidade é a nossa questão aqui, né? Liderança eficaz, melhoria contínua, abordagem de processos, foco no cliente e engajamento social, né? Liderança eficaz. Então, a questão ela está tratando princípios da qualidade, né? A liderança ela não tem a ver com esse ponto, né? Liderança trata de estabelecer unidade de propósito e direção. Vai engajar as pessoas. Melhoria contínua é aqui, ó. Nesse contexto, pesquisa de satisfação encontra um fundamento no princípio da gestão conhecido como melhoria contínua é o objetivo após a coleta de dados. Você faz a pesquisa para ter dados para melhorar, tá? Abordagem de processos. A abordagem de processos vai gerir as atividades como processos interligados para ser mais eficiente. Foco no cliente determina que as organizações dependam de seus clientes e devem então entender suas necessidades atuais e futuras, né? Atender aos seus requisitos e se esforçar para exceder as suas expectativas. Então, a pesquisa de satisfação é a ferramenta clássica para medir se esse foco está sendo mantido, né? Então, aqui é o foco no cliente, letra D. Questão de número 2. A gestão da qualidade, entendida como um modelo de administrar focado no conceito de qualidade total, engloba um conjunto de princípios que foram consolidados pelo seu principal expoente, né, que é o Edward Deming, o qual predicava, entre outras premissas, que a organização deveria estabelecer a competição constante entre os seus colaboradores e fornecedores, o que reduz a necessidade de treinamento e capacitação. Olha só, item 2, né? Completamente equivocado, né? O Deming, ele era contra a competição interna, né, e barreiras entre departamentos. Ele defendia ali vigorosamente o treinamento no local de trabalho. Então, dos 14 pontos, o ponto 9, né, é derrubar as barreiras entre o departamento, e o ponto 6 é treinamento no local de trabalho. Então, tá errado. B. Adotar o único fornecedor para cada item, estabelecendo um relacionamento de longo prazo baseado na confiança. É o ponto 4 dos 14 pontos de Deming. Diz o seguinte:
Acabe com a prática de fazer negócios apenas com base no preço. Em vez disso, minimize o custo total. Avance para um fornecedor único para cada item, num relacionamento de longo prazo de lealdade e confiança. Então, ele acreditava que a variação na qualidade dos insumos de múltiplos fornecedores prejudicava o processo, tá? Então, o gabarito aqui da nossa questão, alternativa letra B. A letra C, olha só. Desenvolver slogans e exortação constante ao nível zero de erros ou de ausência total de falhas no processo produtivo. Ali é o ponto 10. Ele dizia: elimine slogans, exortações e metas para a força de trabalho, né? O Deming, ele argumentava que a maioria dos erros vem do sistema, não do trabalhador. Então esses slogans, eles acabariam gerando uma frustração, tá? Letra D, aprovar orçamento com base na redução dos custos unitários e não apenas focar na redução dos custos globais. O Deming aqui, ele era contra olhar apenas o preço, né? O custo deveria ser o custo total e a qualidade a longo prazo. Implementar a inspeção em massa, ao invés de desperdiçar energia no controle de todos os estágios da produção. É o ponto 3. Cesse a dependência da inspeção em massa. A qualidade deve ser construída durante o processo, não inspecionada no final, tá? Então, quando o erro já aconteceu e o custo já foi gerado. Então, gabarito aqui é a nossa alternativa, a letra B. O conceito de qualidade total engloba um conjunto de princípios idealizados por Deming, que inovou ao sustentar, letra A, que a melhor qualidade proporciona no seu conjunto custos mais baixos. Tradicionalmente, tradicionalmente se pensava que qualidade custa caro, né? O Deming provou o oposto. Ao melhorar a qualidade, os custos diminuem, menos retrabalho, menos erros, menos desperdício de material, a produtividade aumenta, você conquista um mercado com qualidade melhor, preço menor e acaba gerando emprego, né? Então, gabarito letra A. Alternativa B, que a função da liderança é supervisionar e controlar a atuação dos subordinados. Isso ali está no ponto 7 dos 14 do Deming. Adote e institua a liderança. Então, para o Deming, o papel do líder é ajudar as pessoas e as máquinas a fazerem um trabalho melhor e não apenas supervisionar, né? Não apenas supervisionar, controlar ou punir. Que aqui seria uma gestão pelo medo. O sistema de cotas nas linhas de produção e de administração numérica é o ponto 11. Elimine cotas numéricas no chão de fábrica. O Deming acreditava que as cotas priorizavam a quantidade em detrimento da qualidade. Letra D. A importância das inspeções em massa para eliminar os defeitos de produção. Já vimos na questão anterior, que é o ponto 3. O Deming era contra a inspeção em massa. A inspeção não melhora a qualidade e nem garante a qualidade, tá? E a letra E, o conceito de falha zero, introduzindo metas severas para atingir tal patamar. O Deming, ele era totalmente contrário a
essas metas arbitrárias e aqueles slogans, né, de zero defeito, se a gerência não fornecesse os métodos para alcançar, né, que é o ponto 10. Então, gabarito é realmente a alternativa à letra A. Questão de número 4. A ferramenta de gestão denominado OKR possui como a característica relevante estabelecimento de resultado-chave para cada objetivo, os quais devem ser desafiadores e objetivamente mensuráveis em um gradiente de 0 a 100%. Olha só, metodologia OKR, né? Letra A seria aqui a definição mais precisa, né? Mas vamos observar os demais itens, ó. Característica relevante, né? A escolha de no máximo 3 objetivos-chave para alinhar a estratégia da organização com todos os seus colaboradores. A metodologia, ela sugere um foco, né? Ter poucos objetivos. Mas não há uma regra aqui de ser no máximo 3, né? Então, o erro aqui é tentar limitar, né? Dizer aqui que é no máximo 3 objetivos. Letra C. A escolha de colaboradores chaves que, juntamente com gestores e líderes, devem fomentar a persecução de objetivos estratégicos e motivar a equipe. O OKR não é sobre escolher pessoa-chave, é sobre definir resultados. Tá? Todos os colaboradores podem ter OKRs. Letra D. A necessidade de prévia identificação da chave ou missão da organização e que se traduz em meta a ser perseguida por todos os seus integrantes. Aqui está confundindo o conceito de missão, né? De conceito de missão, de visão. O OKR, ele se refere a resultados chaves e não chave da missão, né? Choque da chave ou missão da organização, não tá uma confusão aqui de conceitos. Uma abordagem flexível e customizável para as metas e indicadores que integram planejamento estratégico, evitando métricas quantitativas. Tá errado esse ponto, né? O OKR deve ser quantitativo. Se não tem número, não é OKR, tá bom? Então, gabarito é alternativa letra A, tá bom? Questão de número 5. O gestor de segurança de uma organização utiliza em seus processos o método PDCA. Método aqui. Calma aí, desculpa, perdi o fio da meada aqui, né? O gestor de segurança de uma organização utiliza em seus processos método PDCA, apto a otimizar o recurso e definir as melhores estratégias e ações para o alcance dos objetivos, né? A sigla que define esse método determina aqui quatro atividades, quais sejam. Então bora lá. Essa daqui é um pouco mais simples, né?
que é o ciclo de Deming, né? Então, nós temos aqui o P, plan, certo? De planejar, o D, do, de fazer, o C, de check, certo? Aqui é um K, de checar, de verificar, e o A, certo? Act, de agir, certo? Então, é planejar, executar, verificar, agir, beleza? Que no caso aqui, traduzindo, né, é o planejar, certo? Fazer, executar, checar ou verificar, agir. Gabarito letra E. 6. Olha só. O modelo de excelência em gestão predicado pela Fundação Nacional de Qualidade consiste em um sistema baseado em diversos fundamentos e critérios. Aqui, ó, letra A, sendo os critérios divididos em subitens que compõem um sistema de questões que permite a autoavaliação da organização. Aqui é o modelo de excelência da gestão. Letra A, modelo, ele funciona operacionalmente através de um instrumento de avaliação. E os critérios de excelência, eles se desdobram em itens e subitens. Esses subitens, eles geram questões ou requisitos que a organização responde para realizar sua autoavaliação ou para se submeter ao Prêmio Nacional da Qualidade. É assim que se mede a aderência ao modelo. Então, tá certo. A letra A, tá? Ó, sendo os fundamentos o valor que cada organização elege como mais relevante para sua visão de futuro. Os fundamentos da excelência são definidos ali pela fundação e são universais para o modelo. Então, eles não são eleitos por cada empresa individualmente, tá? A letra C, podendo os critérios variar de acordo com o grau de maturidade de cada organização, apurado de acordo com fundamentos fixados. Os critérios são os mesmos para todos. O que muda com a maturidade é a pontuação e a profundidade das práticas. Mas o critério de avaliação ele é padronizado, cabendo a cada organização apresentar um conjunto de critérios e fundamentos para avaliações individualizadas realizadas pelo FNQ. A organização ela não apresenta os critérios, ela responde aos critérios pré-estabelecidos, tá? Que são base para a certificação de excelência da organização, de acordo com o grau de aderência aos fundamentos e critérios estabelecidos em cada ciclo avaliatório. A Fundação Nacional de Qualidade, tradicionalmente, enfatiza que o modelo é um referencial de gestão e premiação, e não uma certificação de conformidade, tá? Nos moldes ali da ISO 9001. Embora exista reconhecimento, o termo técnico, né, certificação, ele é evitado para não confundir com normas de conformidade técnica. Então, a que melhor descreve aqui é a alternativa à letra A. Questão de número 7 diz o seguinte: o conceito de qualidade total preconizado ali pelo Deming engloba um conjunto de 14 princípios, né, que ficaram bastante conhecidos, entre os quais se inserem: o primeiro, eliminar o medo para que todos trabalhem de forma eficaz.
Tá certo esse ponto? É o oitavo princípio, tá correto. Item 2: eliminar metas que exijam nível zero de falhas. Tá certo? É o 10º princípio, tá correto. Não aprovar orçamento com base exclusivamente em custos mais baixos. É o 4º princípio, tá correto. Estabelecer cota na linha de produção com a administração por metas numéricas. Tá certo o item? Não, tá? É o 11º. Elimine cotas numéricas no chão de fábrica, né? Aqui, ó. Estabelecer cotas na linha de produção. Não. Elimine cotas numéricas, né? Padrões de trabalho. Então é 1, 2 e 3, gabarito alternativo à letra A. Beleza? Estamos progredindo muito bem aqui com as nossas questões, tá? E agora nós iremos progredir com mais questões, tá bom? Agora questões que englobam essa parte do seu edital, tá? Como eu disse, não necessariamente vamos tratar de todos os pontos aqui, tá bom? Então acompanhe comigo. Vamos lá para a nossa questão, tá? Ixi, olha só o tamanho dessa daqui, né? Deus que me livre. Mas bora lá. Não podemos ter medo de fazer a questão. De acordo com a publicação de referência ali, né, do PMBOK, atualmente em sua 7ª edição, e com previsão de lançamento da 8ª, neste ano de 2025, os denominados domínios de desempenho. Gente, vamos responder essa questão aqui, certo? Mas deixa eu só pegar uma aguinha, tá? Vou pegar uma água aqui rapidez, tá? Eu tô aqui basicamente já há mais de 1 hora falando ininterruptamente com vocês e eu não fiz uma pausa aqui para pegar uma água. Então, deixa eu só pegar uma água rapidão, abastecer aqui minha garrafinha. É coisa de 1 minutinho eu já volto. Pronto, voltei, falei que ia ser rápido, tá? Só para pegar realmente aqui uma água, tá? Então, bora. Olha só, denominados domínios de desempenho devem ser determinados a partir do diagnóstico da organização, estabelecendo a correlação entre o grau de desafio do projeto a ser gerenciado e o grau de maturidade da equipe encarregada. Então vamos lá, né? Primeira questão, a 7ª edição aqui, né, marcou uma mudança ali bem importante na estrutura do guia, né? A 6ª edição e as edições anteriores
era baseado em projetos, né, era baseado em processos, né? Eu falei projeto, é processos, me desculpem. E 10 áreas de conhecimento, né? Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. A sétima edição ela foca em 12 princípios e 8 domínios de desempenho, certo? Os 8 domínios de desempenho do projeto são grupos de atividades relacionadas que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto. Então, nós temos esses 8 domínios. O primeiro são as partes interessadas. Segundo, equipe. Terceiro, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Quarto, planejamento. Quinto, trabalho do projeto. Sexto, entrega. Sétimo, medição. Oito, incerteza, né? Então, aqui a letra A, os domínios fixos no guia e aplicáveis a qualquer projeto, não sendo determinados, né, caso a caso. Então, aqui devem ser determinados a partir do diagnóstico da organização, estabelecendo correlação entre o grau e o grau de maturidade, né? Então, aqui, eles aqui não são determinados, né? A partir do diagnóstico da organização. Ele não é determinado caso a caso, tá? Os domínios em si são a estrutura padrão. Correspondem aos conhecimentos hard skill e habilidades comportamentais soft skill que os membros de uma equipe encarregada da gestão devem desenvolver. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver com domínio de desempenho. Substituem as 10 áreas de conhecimentos presentes na edição anterior e corresponde a 8 aspectos de atenção, entre os quais navegando na incerteza e ambiguidade, certo? Né? Na sétima edição aqui, os domínios de desempenho substituem o foco estrutural que antes era dado às áreas de conhecimentos ali, né? E um desses domínios é justamente o da incerteza, tá? Que é o oitavo, né? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a alternativa letra C, beleza? Próxima. Gestão de conflitos, relevante tema no espectro, né, da gestão de pessoas, envolve conhecimento sobre resolução de desavenças e características divergentes, fator bastante presente no modelo de organizações públicas. Os conflitos e suas abordagens são, muitas vezes, divididos em 3 escolas de estudo, sendo estas de divisão tradicional, visão de relação humana e visão interacionista. Na visão relacional, o conflito não se manifesta a partir de relações interpessoais, mas é resultado natural a partir do tipo de trabalho que se desenvolve. Está certo esse nosso primeiro item aqui da nossa questão? Então vamos observar aqui. Visão tradicional. O conflito, ele é ruim, ele é negativo, tá? Ele é disfuncional, ele deve ser evitado a todo custo. Na visão das relações humanas, que é a visão relacional, né? O conflito é uma ocorrência natural e inevitável em qualquer grupo humano. Não é necessariamente ruim, né? Ele deve ser aceito, tá? Ele pode, inclusive, ter resultados positivos, mas o foco é na aceitação de que ele existe. A visão interacionista, o conflito, ele não deve apenas ser aceito, mas encorajado. Claro que no nível mínimo, né? Então, o conflito, na visão interacionista, ele é importante, né? Até mesmo para estimular a inovação e a criatividade.
Então, olha só, letra A não se manifesta a partir de relações interpessoais, mas é resultado natural, né? Natural. Gente, aqui está pedindo na visão relacional. Ele se manifesta nas relações interpessoais. Então, tá errado. Se restringe a divergências no trabalho a partir de objetivos e conteúdos propostos de forma diversa dentre seus membros. Não há essa restrição aqui teórica. Letra C. É sempre ruim. Isso aí é na visão tradicional. Não é considerado necessariamente ruim, surgindo de forma natural e podendo, inclusive, assumir um papel positivo no desempenho do grupo. É a visão, certo? Das relações humanas. Tá certo aqui a nossa alternativa letra B. Letra D, tá? É necessário a fim de estimular o crescimento. Ó, necessário estimular crescimento é visão interacionista, tá? A questão pediu a visão relacional, beleza? Então, gabarito, alternativa letra D. Questão de número 3. Olha a questão 3. Com base aqui nos conceitos apresentados no PMBOK, publicação de referência e tal, define-se projeto como. Então a questão ela quer a definição do que é um projeto. Um esforço temporário e finito para alcançar o objetivo exclusivo, ou seja, um resultado específico que o torna único. Pronto, já trouxe aqui a definição correta de projeto, né? Ele é temporário, ele tem início, ele tem fim, ele é único, né? Significa que o produto ou o serviço, né? Ou o resultado final é diferente dos outros, tá? Então, pronto. É um esforço temporário, é um esforço finito para alcançar um objetivo exclusivo, um objetivo único. Gabarito, alternativa letra A. 4. Diz o seguinte: de acordo com o que preconiza, né, PMBOK, publicação de referência e tal, institui para gestão de projeto denominada estrutura analítica do projeto. EAP corresponde análise prévia que deve ser feita em relação a qualquer projeto que a organização pretenda executar para avaliar os benefícios esperados vis a vis os custos incorridos. Bom, aqui, meu povo, tá incorreta, né? Hum, que aqui no caso, análise de custos e benefícios, ela se refere ao business case, né, que é o caso de negócio, ou análise de viabilidade feita antes ou no início do projeto.
Matriz de risco do projeto que aponta os eventos que podem impactar sua execução. Aqui está descrevendo matriz de probabilidade de impacto usada no gerenciamento de risco, uma representação gráfica organizada do projeto apontando os denominados pacotes de trabalho composto por atividades que podem ser executadas e gerenciadas de forma independente. Correto a letra C, né? A EAP, ela é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho. Então, ela quebra o projeto em partes menores e mais gerenciáveis. O nível mais baixo da EAP é chamado de pacote de trabalho e permite ali estimar custos e prazos com um pouco mais de precisão, né? Então, gabarito é a alternativa letra C. Questão de número 5. Suponha que determinada organização pretende aplicar uma gestão ali dos seus projetos, né? As boas práticas estabelecidas no PMBOK, publicado ali pelo PMI. Para tanto, deverá considerar, entre outros conceitos, a indicação de um gerente de projetos para atuar na organização, centralizando o gerenciamento dos projetos de todas as áreas. Tá certo isso aqui, galera? O PMBOK ele não exige um único gerente centralizador para todas as áreas. Tá errado. B. Figura de um projeto modelo estruturado a partir dos benchmarks do setor e a partir do qual os processos da organização devem ser adaptados. O PMBOK, ele fornece boas práticas que devem ser adaptadas, mas ele não impõe aqui um projeto modelo único baseado apenas num benchmark. Me desculpem. A construção de um fluxograma de acordo com os inputs ou outputs de cada processo, utilizando a matriz PERT. O PERT aqui é uma técnica de estimativa de prazos, né? Não é uma matriz para construir fluxogramas de inputs ou inputs. A classificação dos processos segundo a fase em que se encontrem, né? Indicação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. O guia PMBOK, ele agrupa os processos de gerenciamento de projetos em 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, o encerramento, né? Então, na iniciação nasce o projeto, no planejamento vai definir o caminho, na execução vai fazer o trabalho, no monitoramento vai checar e corrigir e o encerramento vai finalizar formalmente, tá? Isso aqui é com base na sexta edição, tá, pessoal? Então, gabarito é a alternativa letra D. Questão de número 6. Vamos lá. Questão 6 diz o seguinte: metodologia de gestão de projetos preconiza. Olha só, o que que ela preconiza? O que que ela diz aqui, né? O cálculo do tempo de duração de um projeto a partir da média ponderada de estimativa de tempo para a realização das atividades. Tá correto, né? Ela calcula a duração esperada de uma atividade, certo? Certo. Beleza? Questão correta. O caminho crítico que elege marcos do projeto para monitoramento, os quais não podem sofrer atrasos sob pena de comprometimento do cronograma. É,
Aqui no caso, elege marcos do projeto. O foco aqui do, do caminho crítico é a sequência de atividades sem folga, não que ela elege marcos do projeto. O mapeamento do ponto crítico na concepção de um projeto e propõe aprimoramentos com foco na qualidade e não no tempo. O foco é tempo, não qualidade, né? Uma ponderação de probabilidade de sucesso de um projeto a partir do mapeamento de iniciativas similares. O PERT aqui, né, é uma técnica de estimativa interna baseada na incerteza das atividades do próprio projeto, não em mapeamento de iniciativas similares em outras organizações, o que seria o quê? Um benchmarking, né? Então aqui a letra E, por exemplo, a atuação em ações preventivas centradas no diagnóstico e prevenção de falhas repetitivas que comprometem a execução. Aqui está descrevendo a gestão da qualidade, né? Basicamente, se não me falha a memória, né? Não é o cronograma PERT. Então, o gabarito é letra A. Tendo como base gestão de projetos, a gestão de programa é, olha só. Então, é um conjunto de projetos. Já vou dar logo aqui a resposta, né? É um conjunto de projetos que têm objetivos comuns, cuja gerência coordenada acarreta inúmeros benefícios não presentes caso gerenciados individualmente, tá? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a nossa letra B, certo? Ó, uma gama de portfólios que unem subprogramas para a apresentação coordenada ao mercado. O portfólio é um conjunto de projetos, programas e operações gerenciados para atingir objetivos estratégicos. Aqui a alternativa ela está invertendo a lógica. O portfólio é que contém programas e não o programa que é uma gama de portfólio, tá? Escolha dos melhores projetos a ser executado de forma escalonada de acordo com o estudo de prioridades. A escolha dos melhores projetos, estudo de prioridades são funções da gestão de portfólio. E aqui está a gestão de programa. A divisão de diversos projetos individuais que iniciaram execução conjunta e foram divididos para melhor obtenção de benefícios. Gestão de programa é sobre agregação e coordenação, não meramente sobre a divisão de projetos que começaram juntos. Um esforço temporário empreendido. A gente já viu que é projeto, tá? Isso aqui está se referindo a projeto. Então, a definição de gestão de programa é alternativa letra B. Belezinha, belezoca, fechamos então essa nossa esse nosso intensivão aqui basicamente, né? É um intensivão a respeito desses assuntos aqui, né? Para você ficar atento aí a alguns pontos, tá? Foi a forma que eu encontrei aqui para trabalhar com vocês, temas que estão presentes aí no essas questões aí da banca FCC, tá? Para você observar, para você trabalhar, revisar esses conceitos, né? Esses conteúdos que presentes. Então, finalizamos aqui, né? Bateria de questões. Eu quero dizer para você uma frase que eu sempre utilizo assim nas minhas aulas, né?
A persistência é o caminho. É importante que você saiba disso, porque não é uma jornada fácil. Dar tantas matérias, ter um domínio razoável de tantos conteúdos é uma tarefa árdua. Você dá, e ao mesmo tempo, às vezes, algumas pessoas estudam, trabalham, família, né? Uma pressão muito grande. Às vezes você está desacreditado, às vezes a família não está acreditando no seu processo. Então, é uma jornada muito árdua. Isso que eu falo com essa a persistência. Tem que persistir até a aprovação. Mais que pareça, nunca vai chegar a aprovação, nunca vai chegar a nomeação. Você tem que persistir até ali da área oficial, persiste para você alcançar o seu êxito, sua aprovação. Bom? Então, pessoal, esse então a todos. Deus, tá? Bom estudo aí, né? Uma boa revisão para todos, tá? E não se esqueça, sociais, meu Instagram é @ponto pro, tá bom? Forte abraço, até uma próxima aí. Tchau, tchau.